Se Cristo é Deus, mas ele também é o unigênito do Pai, então significa que ele foi gerado depois do Pai? João capítulo 3, versículo 16, diz aqui: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lógico que a palavra unigênito, monogenes, em grego, significa literalmente o primeiro gerado. Aí eu já começo a levantar alguma pergunta aqui. Se Jesus é Deus, mas é ao mesmo tempo Filho de Deus, então não significa que ele foi gerado de Deus, principalmente dizendo a Bíblia que Deus enviou o seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado. Então Jesus foi gerado. Se ele foi gerado, ele teve um começo. Se ele teve um começo, ele é um Deus de segunda categoria. Será? A palavra monogenes significa único gerado, significa o único daquela espécie. Não significa que Jesus foi o primeiro ser gerado pelo Pai. Por exemplo, se você tem uma família de 3 irmãos, o mais velho é chamado de primogênito, porque ele foi o primeiro gerado, tá certo? Primogênito. Unigênito, o único gerado. Mas se fosse no sentido de o primeiro filho gerado, João deveria dizer que Deus enviou o seu filho monogenetos, o primeiro que foi nascido, mas ele chama de monogenes, quer dizer, o único da espécie. Aí você pode dizer, tudo bem, Rodrigo, Jesus é o único, não tem outro como ele, mas fala que ele é filho de Deus. É verdade, ele é filho de Deus. Se eu sou filho do meu pai, é porque eu nasci do meu pai. Eu fui gerado de alguma maneira nele, ainda que eu seja filho único. Então Jesus foi gerado pelo Pai, Jesus não é Deus. Como é que a gente explica isso? De fato, nós temos vários versos da Bíblia que parecem aludir a Jesus como Deus em pé de igualdade com o Pai. Eu vou apenas citar alguns para vocês aqui. Ele falou para Tomé assim, para Filipe assim: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ora, para ele falar eu e o Pai somos um, ele está em pé de igualdade com o Pai. Certa feita com os judeus, ele afirmou o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é uma expressão técnica que no judaísmo referia-se a Deus, a ninguém outro senão Deus. Outro exemplo, quando a gente vai a Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, eu vou ler essa passagem para vocês aqui, que vai falar de Cristo. Ali, olha como é que ele fala de Cristo. Ele fala assim, olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Tá falando de Deus Pai, tá certo? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Então aqui João cumprimenta todo mundo da parte de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Vou ler de novo, olha bem. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai. Da parte dos 7 espíritos, o Espírito Santo, que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, claro que aquele que é, que era e que há de vir é Deus Pai. Só que quando vai falar de Jesus, olha como é que fala de Jesus. Verso 17. Ao vê-lo, está falando que João viu Jesus, caía aos pés como morto. Ele, porém, pôs a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e estou vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno. Então Jesus aqui também ele se descreve como Deus Pai, aquele que era, porque ele fala aquele que vive, que esteve morto, era, vive e está vivo por todo sempre, o primeiro e o último. Olha que interessante, Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega. Olha que interessante essa parte aqui, capítulo 1 de Apocalipse, verso 8. Olha Deus Pai falando: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí quando vai falar de Jesus, escreve pois as coisas que, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, a mesma linguagem de Deus Pai, Jesus também recebe.
Jesus aceitou a adoração dos discípulos. A Bíblia fala que os discípulos se prostraram, o adoraram. Os magos que vieram trazendo presentes adoraram a Jesus. A Bíblia não permitiria adorar outros senão Deus, porque seria idolatria. Então, se eu pegar essa gama de versículos, eu tenho claramente que Jesus é Deus, ponto final. E eu creio que Ele é Deus.